2 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 14, diz assim: Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ora, isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Nós sabemos muito bem, irmãos, veio uma rouquidão agora, sabemos muito bem que o ministério do apóstolo Paulo é o ministério que levou o evangelho para alcançar as pessoas, para ir ao encontro das pessoas, expandir o evangelho por todo o mundo antigo. Paulo organizou muitas igrejas, e ele tinha por objetivo também solidificar estas igrejas. A igreja de Corinto, sabemos, se você já leu, era uma igreja que estava dividida, era uma igreja que estava polarizada. E a ênfase de Paulo ao escrever a carta aos Coríntios é a ênfase de poder fazer o quê? De conclamar esta igreja à unidade. À unidade. Meus amados irmãos, ainda hoje, o inimigo investe para poder tirar a unidade da igreja. Ainda hoje ele investe para poder fazer com que nós, por mais variados motivos, por pensamentos, por teorias, filosofias e ideologias, possamos ter um comportamento que não agrega, que não venha a somar no que diz respeito à unidade da igreja. Nada no mundo pode afetar a unidade da igreja de Cristo, ou seja, pode afetar a nossa relação. A nós nos foi dado o ministério da reconciliação. Abrindo aqui um parênteses para poder falar o seguinte: eu gostaria que os irmãos que têm um convite de casamento, do seu casamento, de 15 anos atrás, de 10 anos, de 30 anos, um convite de formatura, um convite de 15 anos, se você puder me emprestar hoje, antes do culto, eu gostaria de ter, porque eu vou usar como dinâmica para a mensagem do culto desta noite. O que eu quero ressaltar é que, falando de convite, para poder falar que Deus nos trouxe para uma realidade, que é uma realidade de unidade, e que nós não podemos permitir que nada neste mundo venha a abalar ou venha a afetar a nossa unidade em Cristo. Está claro então aqui o apóstolo Paulo dizendo para os irmãos da igreja de Corinto que em Cristo nós temos um ministério, e este ministério é o ministério da reconciliação. E nós estamos neste mundo para que possamos ir aos lugares mais inóspitos, onde tiver uma vida, onde tiver uma pessoa, para ali nós pregarmos o evangelho da reconciliação. Não podemos ter uma visão bairrista, não podemos ter uma visão exclusivista, não podemos ter uma visão
que nos classifique ou que nos estratifique. A nossa visão é que nós somos igreja, que nós somos corpo e que em Cristo nós somos um. Se há uma característica no reino de Deus, e existem algumas características do reino de Deus, é que o reino de Deus é plural. A Bíblia diz, no texto de Apocalipse, naquela visão maravilhosa, Senhor, quem são estes? Estes são os que vieram da grande tribulação, povos de todas as raças, de todas as tribos e de todas as nações. Então, nós, desta maneira, estamos aqui no contexto de uma unidade, de uma igreja que congrega no Lins, que é uma agência do Senhor, de outras agências que temos aqui no nosso bairro, de agências que nós temos na cidade, de agências que nós temos no Brasil, de agências que nós temos no mundo. É importante que nós tenhamos esta compreensão, é importante que nós tenhamos esta noção, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Temos uma missão dada pelo Senhor Jesus, de podermos ir e de podermos pregar o Evangelho, para poder trazer as pessoas, pela graça do Senhor, pela compaixão do Senhor, a que possam, pelo conhecimento do Evangelho, a que venham a se render ao Senhor Jesus, a que venham a entregar a vida ao Senhor Jesus. A nossa missão é pregar o Evangelho. E o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Deus não nos chamou para que possamos ter uma atitude que seja rancorosa, uma atitude que seja odiosa, uma atitude legalista, daqueles que estão prontos para castigar, daqueles que estão prontos para matar. Deus não nos chamou para que pudéssemos estabelecer o que se comumente chama, em outro contexto, de uma guerra santa. A nossa guerra não é santa, a nossa guerra é uma guerra espiritual. O plano de Deus nunca foi matar as pessoas. O plano de Deus nunca foi deixar as pessoas para que elas pudessem, na verdade, obrigado, Daniel, na verdade, pudesse deixá-las alijadas. O plano de Deus sempre foi e ainda é o plano de poder agregar as pessoas, de trazer as pessoas para si, de poder colocá-las dentro de um novo contexto, de um novo evangelho. Precisamos, inclusive, pensar no que vem a ser evangelho. Precisamos, inclusive, pensar no que é evangelho de Cristo. Para que nós possamos compreender a nossa missão, para que nós possamos cumprir a nossa missão de levar o evangelho, nós temos que entender o que é evangelho. Temos que entender o que é evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele exortou a igreja dizendo que nenhum outro evangelho deveria ser levantado, nenhum outro evangelho deveria ser apresentado, a não ser o evangelho de Cristo. Evangelho tem a ver com boas novas, evangelho tem a ver com boas notícias, e não há melhor notícia, e não há melhor mensagem do que a mensagem do Senhor Jesus. Esta mensagem que nós devemos levar, esta mensagem que nós devemos compartilhar, é esta mensagem, a mensagem da reconciliação. Jesus, certa ocasião, perguntou aos discípulos: o que dizem os homens ser o filho do homem? Jesus não tinha problema de autoestima. Ele não estava querendo saber da opinião pública. Ele não estava querendo alinhavar o programa dele. O que ele estava querendo saber, a partir da vivência do ministério, é se aqueles ou aquelas pessoas, aquela região, estavam compreendendo que ministério é esse que ele veio a realizar. O que Jesus gostaria também de ter era a compreensão se os discípulos estavam entendendo o que significava seguir a Cristo. Será que nós entendemos, irmãos, isso?
Será que nós compreendemos o que significa seguir a Cristo? Será que nós compreendemos o que Jesus Cristo veio fazer neste mundo? Será que nós entendemos o evangelho que ele trouxe a este mundo? Ou será que nós precisamos de alguma outra coisa para poder transformar o mundo? Ou será que nós precisamos de algo mais para poder complementar o evangelho que foi apresentado pelo Senhor Jesus? A resposta dada pelos discípulos foi a seguinte: uns dizem que é João Batista, outros dizem que foi Elias, e outros dizem, então, alguns dos profetas. Elias foi um profeta no Velho Testamento que combateu os profetas de Baal. Você lembra da história? Então, que fez aquele altar e colocou ali o sacrifício e disse então que os profetas de Baal clamassem para que descesse fogo do céu e consumisse o sacrifício. Elias, ele fez a mesma coisa. Elias pediu para colocar água ao redor do holocausto, e diz o texto bíblico que quando Elias orou, desceu fogo do céu e consumiu o altar. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois? O que aconteceu depois, e o que está presente no Velho Testamento, e que nós temos que entender o contexto do Velho Testamento, é que Elias matou todos os profetas de Baal. Todos os feiticeiros foram mortos ao fio da espada. O ministério da reconciliação, na encarnação do Senhor Jesus, não é o ministério semelhante não é o ministério igual ao do profeta Elias, porque Jesus não veio ao mundo para eliminar pessoas. Jesus veio ao mundo para salvar pessoas. Jesus não veio ao mundo para poder eliminar aqueles que não entendem o evangelho, mas para poder travar uma luta e nos chamar a esta luta perante aquele que escraviza a vida destas pessoas. A nossa luta, portanto, não é contra a carne, a nossa luta, portanto, não é contra o sangue. João Batista, o precursor do Senhor Jesus. João Batista que vivia no deserto. João Batista que tinha uma mensagem contundente. João Batista que se colocou perante Herodes Antipas para poder falar, na autoridade da época, o que você está fazendo. A relação que você tem com Herodias é uma relação adúltera. Não é uma relação que seja do agrado de Deus. Observem bem. João Batista não foi o profeta que Deus levantou para poder falar a Herodes que ele deveria levantar uma bandeira de justiça social. Não foi. Ele se levantou para falar a Herodes que tinham pessoas que estavam sendo oprimidas. Tudo isso é importante. Todas essas questões são importantes. Mas João Batista, ele foi naquilo que era o ponto, que estava evidente de pecado na vida de Herodes Antipas, era o pecado da relação adúltera com Herodias. João Batista se levantou contra a autoridade da época, exercendo aquilo que nós conhecemos como ministério profético, para poder denunciar o pecado, para poder falar do que era pecado. O que nós entendemos e sabemos à luz da Escritura é que todo aquele que se levanta contra o poder constituído deve estar preparado para perder a cabeça. Se você levanta uma bandeira, se você levanta uma causa, você tem que ver que bandeira você levanta, tem que ver que causa você levanta e até que ponto você está preparado para poder se colocar como sendo em risco a própria vida em relação a esta causa. João Batista, ele perdeu a cabeça porque Herodias, que era casada com Herodes Filipe, e diz o que deve, o entendimento é que Herodes Antipas visitou o irmão, meio-irmão, rolou um clima entre ele e Herodias. Herodias deixa
Herodes Antipas e passa a morar com Herodes Filipe e passa a morar com Herodes Antipas. Herodias não tolerava o profeta João Batista. No entanto, dá para entender que havia uma relação de certa apreciação ou de temor de Herodes para com João Batista. Nós, meus amados irmãos, precisamos saber transitar em todos os lugares. Precisamos saber transitar na choupana e precisamos saber transitar no palácio. E em transitando na choupana e seja no palácio, nós não podemos vender o evangelho que nós recebemos. Nós não podemos deixar esse evangelho refém, porque nós temos o evangelho. Pois bem, João Batista, ele perdeu a cabeça, foi morto, foi um mártir. Por que causa você está pronto a arriscar a sua vida? Por que causa você está pronto a poder dedicar a sua vida? O que mobiliza a sua vida? A história de Paulo é muito ilustrativa nesse sentido. Porque Paulo perseguiu os cristãos. Paulo instruído aos pés de Gamaliel. Paulo, homem da sociedade. Paulo, ele tinha, antes de Cristo, uma compreensão que deveria eliminar todos os crentes. Um crente nunca foi bem visto na história. E no dia em que um crente for tão bem visto, e não é dizer que nós devemos ter qualquer tipo de animosidade, mas no dia que a igreja for semelhante ao mundo, ela deixa de ser igreja. No dia em que nosso comportamento se coloca num comportamento igual ao do mundo, deixa de ser igreja. E nós não estamos percebendo. E isso que tem infiltrado em nosso meio há muito tempo. Descaracterizando a nossa mensagem, descaracterizando a nossa missão, descaracterizando o nosso ministério, o ministério da reconciliação. Pois bem, Paulo, ele tem uma experiência com Cristo. Paulo, ele passa de perseguidor a pregador, passa de perseguidor a perseguido. E este homem registra os momentos finais da vida dele, escrevendo para o filho na fé Timóteo, onde ele disse o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará também naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo, que viveu no Império Romano, que matava os cristãos, ele morreu por conta do Evangelho. Me diga, por que causa você quer viver? Por que causa você está pronto para morrer? Que bandeira você levanta? Que mensagem você apresenta? Que mensagem a igreja tem levado ao mundo? A igreja tem uma mensagem. A igreja tem um ministério, que é o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação tem por objetivo a mudança do coração do homem e não da estrutura do tecido social. E eu vou explicar isso. O texto diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A mudança proposta pelo Senhor Jesus é uma proposta de grão por grão, de pessoa por pessoa. É uma proposta que muda o homem por dentro. E não há nenhuma outra proposta no mundo que possa fazer isso. Não há nenhuma outra proposta no mundo que possa fazer isso. Que bandeira você está levantando? Que mensagem você está levando? Que postura está assumindo perante Deus? A nossa postura deve ser prioritariamente, e não unicamente, mas prioritariamente, a mensagem, a bandeira do Evangelho. Se nós levantássemos a bandeira do Evangelho, como por vezes eu e você levanta a bandeira do Flamengo, talvez nós tivéssemos melhores resultados.
se nós levantássemos a bandeira do Evangelho, como você levanta a bandeira do Vasco, como você levanta a bandeira do Fluminense, ou como você levanta a bandeira do Botafogo, ou seja, qual for o seu time, talvez nós estivéssemos em melhor posição. Se nós levantássemos a bandeira do Evangelho, da maneira como por vezes levantamos algumas bandeiras políticas, talvez nós estivéssemos melhor. Talvez nós teríamos melhores resultados. A nossa bandeira é a bandeira do Evangelho. E eu quero então esclarecer por que a mudança ela passa pela o Ministério da Reconciliação tem objetivo a mudança do coração do homem e não o tecido social. Primeiro, porque o mundo jaz no maligno. Segundo, porque o inimigo é o príncipe desse mundo. Seria pensar da ordem do absurdo, querer mudar o mundo, esperar a conversão do capeta. Sabemos que isso não está dado. Sabemos que aqueles que vêm ao Senhor Jesus mudam. Eu quero trazer um recorte que eu peguei da revista Fiel, falando sobre a mudança que aconteceu na Inglaterra, no século XVIII. A Inglaterra que se caracterizava pela impiedade, pela corrupção e pela imoralidade. As trevas espirituais assolavam todas as camadas sociais daquele país. A terra de muitos reformadores e dos puritanos decaiu tanto, que a corrupção, a desonestidade e o desgoverno nos altos postos era a regra e a pureza a exceção. Um conhecido advogado cristão da época afirmou que visitou todas as mais importantes igrejas de Londres e que não ouviu um único discurso, mensagem, que apresentasse mais cristianismo do que os escritos de Cícero, que lhe seria impossível descobrir do que ouvira se o pregador era um seguidor de Confúcio, de Maomé ou de Cristo. Que mensagem a igreja tem pregado? Em que tem se transformado o púlpito? Que bandeira você tem levantado? Meus queridos e meus amados irmãos, nós não podemos ser alienados. Deus tem falado ao meu coração sobre a importância de nós conhecermos mais de Cristo. Na verdade, Deus tem colocado no meu coração trabalhar o tema da profundidade. Porque o que está presente no mundo é a superficialidade. Mas se tem uma coisa que não pode estar presente na igreja, é a superficialidade, tem que ser a profundidade. Irmãos amados, nós precisamos fazer um autoexame, pedindo ao Espírito Santo que possa clarificar em nós o que nós estamos fazendo com a missão que recebemos, com o ministério que nós temos. Meus irmãos amados, nós precisamos de profundidade espiritual, de conhecimento da palavra, precisamos de entendimento, para que nós não sejamos levados pelos cantos da sereia, sejam os mais variados, porque o que não falta é sereia por aí, não é? Mas continuando, o que operou a transformação na Inglaterra no século XVIII. A que se deve tamanha mudança? Diz então que o que operou tamanha mudança foi Deus, né? Usando homens como instrumentos. Deus que usou uma dúzia de homens simples, a maioria ministros, pastores da Inglaterra, em que Deus utilizou para poder então fazer com que eles, através de atos poderosos do Senhor, levassem a palavra na autoridade e na humildade do Espírito Santo de Deus. Dentre estes homens, George Whitefield, não sei se a pronúncia está, eu acho que eu errei, John Wesley e outros aqui que eu não vou me aventurar agora a poder falar, mas foram homens simples, escolhidos, habilitados e ungidos para transformar. Então, a nossa missão não é transformar a sociedade, prioritariamente levar o evangelho que transforma o homem, e se transforma o homem, modifica a sociedade.
Eu não estou dizendo que nós não devemos nos importar com as causas sociais. A igreja, no decorrer dos anos e dos séculos, é a maior agência social do mundo. É a que mais resgata pessoas no mundo. Nós não podemos deixar isso de lado. Mas a nossa bandeira é o Evangelho. A nossa bandeira é o Evangelho. E o entendimento que eu tenho é que a partir do Evangelho se estabelece justiça social. É que a partir do Evangelho nós conseguimos mudança nas realidades. E se não muda no prédio onde você está, e se não muda no local onde eu estou morando, é porque tem alguma coisa a ver comigo e com você. Tem alguma coisa a ver comigo e com você. E se não muda nesta região em que nós estamos, é porque tem alguma coisa a ver com a nossa igreja, que nós que aqui estamos. Porque nós não fomos colocados aqui à toa. Porque isso aqui não foi projeto de um empresário. Isso aqui é projeto de homens simples, que imaginaram, que sonharam. Isso aqui é projeto de Deus. E se não há mudança, nós precisamos refletir no que nós estamos fazendo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos e amorosamente exortar os irmãos a que voltemos para o Evangelho, a que voltemos para a nossa causa, a que voltemos para a nossa missão, a que voltemos para o nosso ministério, o ministério da reconciliação. Duas citações de um homem que foi um dos maiores pregadores do mundo, que eu tive o privilégio de conhecer pela televisão, mas não pessoalmente, claro. Billy Graham. Duas palavras dele. Avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. Está faltando choro no nosso meio. Está faltando choro. Choro que venha como consequência daqueles que estão chorando, daqueles que estão sofrendo. Está faltando empatia espiritual. Está faltando amor para com as pessoas. Nós, talvez sem percebermos, estamos deixando, como alguém que está numa estrada e chega numa rotatória e erra o caminho, nós estamos deixando, talvez, sem percebermos, o caminho reto que é o Senhor Jesus. Meus irmãos, não tem composição com o Evangelho. Ou você está disposto a seguir, ou você está fora. Não tem jeito. E o que graça, e o que desgraça o nosso meio, é esse raio de composição. É essa pluralidade que tem nos desvirtuado da nossa missão. O que tem nos enfraquecido é justamente aquilo que tem mobilizado o nosso coração numa vida fútil, numa vida de falta de compromisso, numa vida onde nós estamos deixando de entender que se o Evangelho e a salvação é de graça, é porque alguém pagou um preço, e pagou um preço muito alto. Que nós tenhamos menos tambor e que nós tenhamos mais choro. Choro em vermos pessoas que estão precisando do Senhor Jesus. Uma outra frase do Billy Graham: cabeças quentes e corações frios nunca resolveram nada. Cabeças quentes e corações frios nunca resolveram nada. Coração frio, matemático, não resolve. O que resolve é coração quente. Coração quente no sentido de ser movido pelo Espírito, de ser colocado pelo Espírito. Nós estamos às portas de um congresso de jovens e adolescentes. E eu quero conclamar os jovens e adolescentes, porque nós temos orado, que vocês despertem o dom de vocês, que não desprezem a mocidade de vocês. Não desprezem a mocidade de vocês. Observamos uma lentidão na juventude. Observamos uma falta de compromisso, por vezes, é claro, em todos nós. Mas uma questão complicada
que envolve diversas coisas, que tem levado os nossos jovens a poderem tomar posições que são frontais à palavra de Deus. São frontais à palavra de Deus. Os jovens sempre foram importantes na história. Sempre foram importantes na história. Nós temos as diferenças de idade, e hoje eu penso como um homem de 61 anos, e não posso querer que um jovem de 13, de 14, de 15 pense como eu. Mas o jovem de 14, de 15 deveria parar para escutar o que nós temos a dizer. E nós, de 60, deveríamos parar para ouvir o que os jovens têm a falar. E nós deveríamos estar mais juntos e mais unidos. Porque nada pode nos separar, nem mesmo a idade. Nem mesmo a idade. A igreja não é uma coisa sectária. Nós podemos ter as diversas ações de ministérios. E quero adiantar aqui para os irmãos. Conversei com a irmã Tereza e falei com ela: irmã Tereza, Deus tem colocado no meu coração de nós termos a irmã trabalhando com idosos. E um dos alvos para 2023 é nós termos um ministério com idosos. E a Tereza, eu acho que aceitou. E talvez nós tenhamos isso. Que nós tenhamos o ministério com crianças, para trabalhar com crianças, na linguagem com crianças, sim. Mas que as crianças não sejam uma parte da igreja, não. Que nós tenhamos o ministério de adolescentes e jovens, para trabalhar com os jovens, na linguagem dos jovens, para alcançar os jovens, sim. Mas que seja uma parte da igreja, não. Que nós tenhamos adultos para trabalhar com adultos, mulheres para trabalhar com mulheres, sim, mas que a igreja se resuma a mulheres, não. Nós somos corpo, nós somos igreja. E no corpo tem a diversidade, e o que há em comum em todos nós é o ministério da reconciliação. Segundo, o ministério da reconciliação foi delegado aos crentes para confrontar o pecado movidos pelo amor e não pelo rancor. O evangelho não comporta rancor, porque o evangelho é amor. Não tem rancor. O evangelho não comporta força. A Bíblia fala no Velho Testamento, não por força e nem por violência. Venham hoje à noite, me entreguem os convites que vocês têm para eu poder aqui fazer um flashback com vocês. Vamos ver como é que é isso, à luz da palavra. O versículo 18 e o versículo 19 diz o seguinte: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados, preste bem atenção, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Porque se fosse levar em consideração o pecado, ele desceria, era o sarrafo. Mas nós não encontramos Jesus descendo o sarrafo, a não ser, excepcionalmente, naqueles que diziam crentes e que não tinha nada de crente. Eu penso, não, o que eu vou falar não tem sentido, mas eu vou ilustrar. Porque Deus é amor, então o que eu vou falar não tem sentido. Mas se esse sentimento estivesse no coração de Jesus, de Deus, que fosse a raiva, Deus teria mais raiva de um crente que não é crente do que de um pecador. Então vou tirar a palavra raiva, vamos colocar na Bíblia, né? Deus tem enjoo, dá náuseas aquele que diz que é, mas não é. E observem bem, irmãos, não vamos vestir a couraça de Saul, porque ninguém aqui é perfeito. Eu li o livro que eu citei domingo passado do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Ele fala uma questão muito legal. A Bíblia não fala sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus? Não diz isso? Ok. Você acredita nisso? Acredita ou não? Você é perfeito?
como é que interpreta esse texto? C.S. Lewis deu uma explicação interessante. Ele falou o seguinte: ninguém consegue por si só ser perfeito, mas ninguém consegue melhorar sem um desejo de perfeição. E aí ele fala, é você tendo desejo de poder melhorar e observando que você não tem como melhorar por si só, que você se rende a Jesus para te dirigir. Os irmãos entenderam a explicação? Entenderam? Então está certo na Bíblia ser de perfeitos. O movimento de poder buscar é para poder nos levar a este estágio que eu não consigo por mim mesmo e eu dependo do Senhor. Essa explicação dele encontra respaldo em 2 Coríntios 12, porque Paulo foi movido por esse desejo de perfeição. E eu vou dizer, o crente que não é movido pelo desejo de perfeição é mundano. É mundano. Porque crente quer melhorar cada vez mais. Mas o crente que quer melhorar cada vez mais por preceitos é legalista e fariseu. Então como é que resolve isso? É dessa maneira: você quer melhorar, você entende que não tem como melhorar, você se rende perante o Senhor que te melhora, que te ajuda. É isso que nós precisamos. É então de podermos exercer o ministério do Senhor Jesus nessa dimensão do amor. Quando eu leio os evangelhos, quando eu leio os relatos de Jesus, eu não construo na minha mente um Jesus de cara fechada. Eu não construo na minha mente um Jesus carrancudo. Eu não construo em minha mente um Jesus com o dedo em riste. Quando eu leio os evangelhos, eu construo a imagem de um Jesus de braços abertos. Jesus abraçou as crianças. Quando eu leio os evangelhos, eu observo um Jesus de mão estendida, com ação de misericórdia. Quando disse, mulher, alguém te condenou? Nem eu. Levanta, vai, não peques mais. Quando eu olho para os evangelhos, eu observo um Jesus que se importa com as pessoas, como no tanque de Betesda, que ali curou aquele paralítico. E por que não curou todos? Porque Jesus não veio ao mundo para trabalhar isoladamente. Aquele paralítico deveria ser o fator usado por Deus para que outros milagres acontecessem. Eu e você somos instrumentos de Deus para que milagres aconteçam. Sai dessa esfera de comodismo. Sai dessa esfera, sabe, do que nada, não tem nada a ver. Sai dessa esfera e vamos viver esse evangelho maravilhoso para Deus operar na minha vida, na sua vida, milagres na vida de outras pessoas. O ministério do Senhor Jesus foi baseado essencialmente no amor. O ministério da reconciliação é o ministério do amor. Jesus recebeu chicotadas, feriram as costas dele, ele recebeu cusparada, ele recebeu uma coroa de espinho, ele foi humilhado, mas ele em nenhum momento usou da força, do poder, para mandar um raio na cabeça das pessoas. Todo um gesto de amor. Eu acho que tem alguma coisa que está azedando o evangelho, que é o evangelho puro do Senhor Jesus. Jesus cumpriu em si mesmo a expressão do apóstolo Paulo, quando disse, o amor tudo sofre. Meus irmãos, continue planejando, continue sonhando, acerte para você comprar a casa que você quer comprar, acerte para comprar o carro que você quer comprar, planeje para poder estudar, fazer a faculdade, fazer o mestrado, o doutorado, acerte tudo isso. Irmão, pense em melhorar, mas nunca considere que este mundo vai te dar tudo. Nunca considere que este mundo vai te dar tudo. Nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Conchichina. Não tem nenhum lugar. Nós estamos conversando nas células sobre as bem-aventuranças, Sermão do Monte.
Leamos o Sermão do Monte, onde Mateus faz uma distinção clara: o reino dos homens e o reino de Deus. Por exemplo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Mas a justiça de Deus não é: Senhor, mata aquele miserável. A justiça de Deus não é: Senhor, acaba com ele. A justiça de Deus é: salva ele, transforma ele, resgata ele. A minha avó, saudosa avó Matilde, ela falava: meu filho, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Deixemos nas mãos de Deus. Deus está na história, sempre esteve e sempre estará. Terceiro e último, o ministério da reconciliação precisa estar atrelado à nossa conduta diária. O texto fala o seguinte, diz aqui o apóstolo Paulo: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. O embaixador é aquele que representa o seu país em outro país da melhor maneira possível. Meus queridos e meus amados irmãos, nós estamos aqui para representarmos da melhor maneira possível o Evangelho do Reino de Deus. Faça isso com a sua conduta. Façamos isso com a nossa conduta. Irmãos, as pessoas não estão ouvindo a nossa mensagem porque nós estamos falando alto, mas mais alto do que nós estamos falando, tem falado o nosso comportamento. E olha e diz: isso não é crente. Isso não é crente. O que eu quero ressaltar é que nós temos este ministério sobre todos nós, que é o ministério da reconciliação. Para reconciliar, tem que dialogar. Recebo pessoas com crises no casamento, todos nós temos, e por vezes fala assim: eles precisam de um tempo para conversar, não é, Carlinhos e Eliane? O diálogo de casais, inclusive falando, diálogo de casais, diálogo de casais, diálogo de casais, diálogo de casais, será no segundo sábado, agora, sábado que vem. Sabe que tem casais que não gostam de vir porque não querem compartilhar e fica lá moedinho. Vem, minha irmã, o que você tem em casa é o que eu tenho em casa. Você pensa que Simone não é chata? Mas eu sou mais chato que ela. Pensa que não rola umas DR de vez em quando? Mas a gente para dialogar. O ministério da reconciliação não se faz sem conversa, sem diálogo. A postura sectária da igreja não tem respaldo bíblico. A cultura de nós e eles não tem respaldo bíblico. Para podermos exercer o ministério da reconciliação, nós temos que conversar com as pessoas. E conversar com as pessoas que não professam a nossa fé implica e significa ouvir o que nós não gostaríamos de ouvir. Implica e significa sermos confrontados em nossa fé. Tem gente que evita porque tem medo de ser confrontado. Se tem medo de ser confrontado, que a Bíblia fala isso, a Bíblia tem medo é porque você não tem fundamento. Se tem medo é porque não tem fundamento. A ideia não é dialogar, não é brigar, é dialogar. Eu me recordo na faculdade, aula de filosofia, a professora falava sobre Platão. E, enfim, há um paralelismo do cristianismo com o platonismo, que Platão fala do mundo das ideias, e o cristianismo se apropriou disso. Mas, enfim, ela começou a falar sobre essa questão, e eu fiz uma pergunta. E ela sabia que eu era pastor. Eu fui discriminado como pastor na faculdade, na Federal Fluminense e na Federal do Rio de Janeiro.
Quando eu fiz a prova e coloquei que eu era pastor, eu não entrei. Mas quando eu tirei o título, eu entrei. Quando souberam que eu era pastor, perguntou: o senhor é pastor? Mas o senhor não me disse. Eu falei: a senhora não me perguntou? Qual é a diferença disso? O que vai me ajudar nesse estudo aqui? Pois bem, isso é outra história. Aí ela pegou, eu perguntei, e ela, associando ao fato de eu ser pastor, ela me passou um sermão na frente da sala. Porque aqui não tem nada de cristianismo, porque eu fiquei quieto. Quando acabou a aula, eu chamei: ô professora, eu aqui estou como aluno, e aluno pode perguntar o que quiser perguntar. Eu não perguntei nada para poder fazer nenhum tipo de confronto com a senhora, só estou querendo saber. A gente tem que aprender a dialogar com as pessoas, com os radicais, com os menos radicais. A gente tem que aprender a dialogar, gente. Jesus veio ao mundo para estabelecer esse canal de diálogo, de conversa. Porque se não fosse assim, não teria vindo. Não teria andado entre nós, não é? Não teria se relacionado com as pessoas. Portanto, meus amados irmãos, queridos e amados irmãos, recebam com carinho esta palavra, que eu me sinto mais leve agora quando eu estou terminando de falar, do que quando eu comecei a falar. O nosso ministério é o ministério da reconciliação. Sempre foi. Não é historicamente agora, não é por conta de agora. Sempre foi. O ministério da reconciliação está fundamentado em Jesus Cristo. A nossa bandeira, o Jeová Nissi, é o Senhor Jesus. O que muda é o Senhor Jesus. E que nós sejamos fiéis a Jesus. E que nós andemos com Jesus. E que Deus use a sua vida, irmão. Use a sua vida, irmã, para poder alcançar outras vidas para Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. A gente ora, canta e encerra o culto. Não deixe de vir à noite, se você puder, porque de certo modo a gente continua essa mensagem à noite. Se puder, traga o seu convite de casamento, de formatura. A gente vai ter uma dinâmica aqui sobre isso. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, vez por outra eu preciso me alinhar, porque há uma tendência em mim em desviar. Vez por outra eu preciso sustentar o leme, porque há uma tendência em mim em poder afrouxar. E aí acabo sendo levado por uma corrente, levado por outra corrente, levado por um pensamento, levado por outro pensamento. Fico desnorteado, sem norte. Preciso então voltar para Jesus, que é o meu norte. Preciso olhar para frente, Jesus, o autor e consumador da minha fé, que é o meu norte. Eu acho que os meus irmãos também por vezes se sentem assim. Eu acho que todos nós por vezes nos sentimos assim, desnorteados, mais desafiados em outras questões. Perdoa, Pai, a gente. Nesta manhã eu quero me alinhar contigo. Eu creio que muitos aqui querem se alinhar contigo. Nós não queremos ser igreja por ser igreja. Nós queremos ser igreja de Jesus, como Jesus. Nós não queremos para nós e para o outro nada. Nós não somos ilha ou ilhas. Senhor Jesus, tenha misericórdia. Aviva a tua obra no meio dos anos, no meio dos séculos, eu notifico. Senhor Jesus, dê um brilho na minha vida espiritual. Resgata em mim a alegria do primeiro amor. Ó Deus, que haja menos tambor e mais choro,
por aqueles que estão se perdendo. Senhor Jesus, nós queremos viver para o Senhor e com o Senhor. E precisamos, ó Pai, da Tua ajuda constantemente. Eu oro, nós oramos, em nome de Jesus. Amém.